Olá pessoal, mais uma aula de equação do segundo grau. Agora vamos trabalhar com equações do segundo grau completas, só que não utilizando a fórmula de Bhaskara. Vamos trabalhar com a equação do segundo grau completas, resolvendo elas pelo método de completar quadrado. Mas para resolver pelo método de completar quadrado, a gente precisa relembrar o produto notável. Os produtos notáveis, quadrado da soma de dois termos e quadrado da diferença de dois termos. Que a diferença deles só vai estar no termo central, que é a questão do sinal. Então, a gente tem aqui um quadrado e temos x mais 3 elevado ao quadrado. Esse número daqui está elevado ao quadrado. Então, para quem já assistiu a videoaula sobre produtos notáveis, vai entender do que eu estou falando. A gente vai resolver isso de forma geométrica, utilizando um quadrado. Sendo que neste quadrado a gente vai chamar o lado do quadrado médio de x e vamos chamar um dos lados do retângulo de 3. Por que isso? Porque aqui eu tenho x mais 3. Ok? Então, se é x mais 3 ao quadrado, a gente vai fazer um lado do quadrado médio x e um dos lados do retângulo 3. A mesma coisa aqui. A gente vai chamar de x e vai chamar de 3. Por quê? Porque no quadrado todos os lados são iguais. É isso? Então, se aqui é x, aqui é x. Se aqui é x mais 3, aqui também vai ser x mais 3, ok? E vamos usar o método de resolução de área do quadrado e área do retângulo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um quadrado de lado x. A área desse quadrado de lado x vai ser igual a x ao quadrado, ok? Temos aqui também um retângulo cujas dimensões são 3 e x, que é a mesma medida daqui. Então, a gente tem 3 vezes x, a área desse retângulo é 3x. Ok? Temos um outro retângulo aqui, cujas dimensões são 3 e x, que é o mesmo tamanho daqui. Então, 3 vezes x também será 3x. E por último temos o quadrado menor. Quadrado menor cujo lado mede 3. É a mesma medida daqui. Ou se você observar por cá, também vai ser a mesma medida daqui. Então, a gente tem 3 vezes 3, 3 ao quadrado, que vai dar 9. Então, resolvendo esse quadrado da soma de dois termos, a gente vai ter dois retângulos semelhantes, com áreas semelhantes. Como é que eu sei que é semelhante? Quem assistiu também a aula de monômio vai perceber que para um termo ser semelhante, a parte literal dele tem que ser igual. Então, a parte literal desse aqui é x, a parte literal desse também é x. Então, os dois são semelhantes. Note que ele não é semelhante ao do quadrado aqui, a área do quadrado. Porque a parte literal desse quadrado aqui é x ao quadrado e não é apenas x. Então, quando eu tenho esses dois termos semelhantes, eu posso juntá-los. Então, a resposta para x mais 3, tudo isso elevado ao quadrado, vai ser x ao quadrado, que é a área do quadrado médio, mais 6x, que é a junção da área dos dois retângulos, mais 9, que é a área do quadrado menor. Então, a gente só fez relembrar isso porque para resolver a equação do segundo grau, completando o quadrado, precisamos desse conhecimento prévio. Agora, vamos calcular o que foi
pretendido no início dessa aula, que é resolver uma equação do segundo grau completando o quadrado. Como é que a gente vai fazer isso? O primeiro termo aqui da equação, a gente vai colocar como área do quadrado médio. Ok? O segundo termo aqui da equação, a gente vai pegar metade dele e colocar como área do retângulo e a outra metade colocar como a área do outro retângulo. Então, a metade de 6x é 3x. Então, por enquanto, a gente só usa o primeiro, que é o valor que está com x ao quadrado, e o segundo, que é o valor que está com x, ok? Aí a gente pergunta, para a área do quadrado médio ser x ao quadrado, qual é o lado que esse quadrado deve ter? A gente vai ver. Então, para ser x ao quadrado, o lado do quadrado tem que ser x. Por quê? Porque x vezes x é x ao quadrado. Fazemos a mesma pergunta. Para a área desse retângulo ser 3x, as dimensões desse retângulo têm que ser quais? Perceba que a gente já tem uma dimensão que é x, que é esse valor daqui. Então, para ser 3x, se eu já tenho x, então basta aqui ser 3. Ok? Por quê? Porque 3 vezes x, 3x. Fazemos a mesma pergunta aqui no retângulo de baixo. Percebamos que uma das laterais a gente tem o mesmo valor de x. Então, se já tem x aqui, qual é o número vezes x que vai dar 3x? 3. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes x, 3x. Paramos por aqui. Na verdade, a gente tem que observar o seguinte. O método é completar o quadrado, porque eu tenho de completar esse quadrado menor aqui. Para eu achar a área desse quadrado menor, que é o que eu vou completar, eu tenho de fazer a área do quadrado de lado 3. Qual é a área do quadrado de lado 3? Vai ser 3 ao quadrado, que é o mesmo que 9. Mas qual é a intenção disso? Então, se eu conseguir botar x ao quadrado aqui, se eu conseguir pegar o 6x e dividir aqui entre os dois retângulos igualmente, eu posso dizer que essa equação do segundo grau é a mesma coisa de x mais 3 ao quadrado. Só que perceba, aqui tem 9, aqui não tem 9. Então, se aqui tem 9 e aqui não tem 9, eu vou retirar o 9 desse quadrado daqui. O que é que tem aqui, na verdade? Mais 5. Não é isso? Então, esse mais 5 é o que tem na equação que foi proposta ao início, que é tudo igual a 0. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer esse cálculo daqui. Menos 9 e mais 5. Então, se eu devo 9 e eu tenho 5, eu vou estar devendo 4. Repete o início. E eu fico devendo 4. Qual é o próximo passo? O próximo passo é eu pegar esse menos 4 que está aqui e mandar para depois do igual. Quando eu mando ele para depois do igual, note que ele era menos, ele vai vir para cá positivo. Então, vamos ter x mais 3 ao quadrado, que é igual a 4 positivo. Ah, professora, aí o zero. Qualquer coisa mais 0 ou menos 0 vai ser sempre esse valor, né? Qualquer valor menos 0 ou qualquer valor mais 0 vai ser sempre o mesmo valor. Ok? Qual é a intenção agora? A intenção é eu tirar esse quadrado daqui. Para eu tirar esse quadrado daqui, eu preciso extrair a raiz quadrada do que está depois do igual. Porém, como se trata de uma equação do segundo grau,
eu posso ter dois valores. Então, para eu ter a possibilidade de, no final, encontrar duas soluções, dois valores, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, retirando o quadrado do lado de cá, mais ou menos a raiz quadrada do número que está após o igual. Como a gente está trabalhando com números reais, se por acaso esse número aqui fosse negativo, já ia acabar por aqui mesmo, porque não ia existir solução real. Ou seja, não ia existir valor para x. Se por acaso esse número fosse negativo, mas ele é positivo, vai existir o valor. Agora eu vou extrair a raiz de 4. Qual é a raiz de 4? 2. Então eu tenho x mais 3 é igual a mais ou menos 2. Agora que vem a mágica. A mágica é a seguinte. Eu vou ter de achar os dois valores para x. Para eu achar os dois valores para x, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o primeiro valor usando o 2 negativo. E o segundo valor eu vou usar o 2 positivo, ficando desta forma. A primeira equação será x mais 3 é igual a menos 2, com 2 negativo. E a segunda equação vai ser x mais 3 igual ao 2 positivo. Como ele está logo após o igual, eu não preciso colocar o positivo, mas se colocar não tem problema. Acabamos numa equação de primeiro grau. Como é que eu vou proceder com a equação de primeiro grau? É encontrar o valor de x. Então, eu vou isolar o valor desse x daqui. E para eu isolar o valor de x, eu vou ter de passar esse 3 para o outro lado do igual. O 3, como está positivo aqui, ele vem para cá negativo. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a menos 2, que já está depois do igual. E o 3 que migrou vai ser menos 3. Menos 2 e menos 3. Se eu devo 2 e devo 3, no final eu estou devendo 5. Esse é o primeiro valor de x. Vamos encontrar agora o segundo valor de x usando o 2 positivo. Porque no primeiro a gente usou o 2 negativo. Então temos aqui, ó. X é igual a 2. Lembrando que o 3 ele vai ter de vir para cá, para depois do igual, trocando a operação, que é de adição para subtração. E assim eu isolo o x. Então vai ficar 2 menos 3. 2 menos 3. Aí muitos vão dizer assim, é 1. Aí acaba a conta aí. Não, não é 1. Pense no eu tenho e no eu devo. Toda vez que tiver mais, eu digo que eu tenho. Toda vez que tiver menos, eu digo que eu devo. Se não tiver nenhum sinal antes do número, ele vai ser positivo, então eu tenho. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 2 e devo 3. Se por acaso eu pagar, eu vou ficar ainda devendo 1. Ah, professora, outra coisa. E se eu quiser fazer pelo mais primeiro, no primeiro valor e o menos no segundo valor? Não tem problema, vocês vão chegar na mesma solução. Só que primeiro vocês iriam encontrar o menos 1 e depois vocês iriam encontrar o menos 5. Então, nesse caso, o nosso conjunto solução dessa equação é x valendo menos 5 e x valendo menos 1. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Escrevam aí algumas equações do segundo grau na formação completa. Formação completa que é ax ao quadrado, bx e c igual a 0. Dessa forma, tendo todos os coeficientes, todos os termos, a, b e c. O a que acompanha x ao quadrado, o b que acompanha x e o c que é o termo independente, que é o número que não acompanha a letra, ou seja, é o monômio de grau 0, é o monômio nulo, o monômio de grau 0, que não tem letra, ok? Aí vocês fazem algumas equações, você mesmo pode criar as suas equações e testar aí.
Ou pode fazer atividades que vocês encontrarem pela internet, atividades de livros, que vocês vão estar testando.